Eleições 2022, na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, o convidado de hoje é o candidato Alex Alano, do PSTU. Operações da Polícia Federal combatem crimes contra o sistema financeiro e o comércio ilegal de armas de fogo em Santa Catarina. A atividade econômica de Santa Catarina fecha o primeiro semestre do ano com o segundo maior crescimento do país. E veja também, no esporte, Gilson Kleina é anunciado como novo técnico do Brusque. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com as eleições 2022. Olho no voto, olho na TV BV. Hoje você acompanha mais uma entrevista da nossa série com os candidatos ao governo de Santa Catarina. O nosso convidado de hoje tem 47 anos, é natural de Criciúma, é professor de Sociologia em Morro da Fumaça, cidade onde mora. O candidato Alex Alano, do PSTU, é o nosso convidado de hoje aqui no Band Cidade. Tudo bem, candidato? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite, é uma honra e um prazer estar aqui. Agora, a partir de então, começa o nosso tempo de 10 minutos, relógio na tela para você em casa acompanhar. Candidato, eu quero começar essa nossa entrevista perguntando para o senhor por que o senhor decidiu ser candidato ao governo do estado? Bom, para começo de conversa, a decisão não é pessoal. É uma decisão coletiva tomada após bastante tempo de estudo junto à classe trabalhadora, junto aos militantes, né? Nós tínhamos outros nomes, inclusive, para estar aqui no meu lugar. É um professor negro ACT da região de Criciúma ou uma professora negra aqui da região de Florianópolis. Como os dois são ACTs, eles não têm a liberação, né, a remunerada para concorrer ao cargo, né? E nós não tínhamos como bancar, então, essa remuneração dessas famílias durante esse pleito, né? Eu, enquanto professor efetivo, ainda tenho esse direito. Então, eu venho para dar voz aos trabalhadores e a toda a classe de pessoas oprimidas. Candidato, qual que vai ser a sua prioridade número 1, se for eleito governador catarinense? A nossa prioridade é atender às necessidades dos trabalhadores em saúde, educação, mobilidade urbana. Para isso, a gente precisa acabar com as isenções fiscais dos grandes empresários, né, e cobrar dívidas dos grandes sonegadores. Para poder, então, com esse recurso, que são em torno de 5,5 bilhões anuais que o governo deixa de arrecadar, né, arrecadando, poder auxiliar, então, as pequenas e microempresas e adotar um plano de obras públicas para poder gerar emprego e renda para a população. Candidato, vamos falar um pouquinho de algumas áreas importantes para o Estado, começar por saúde, né? O Estado enfrentou recentemente a pandemia de Covid-19, enfrenta ainda a pandemia, que ela não acabou, não é? Tem também a dengue, tem a varíola dos macacos, tem pressão nos atendimentos de saúde em Santa Catarina. Qual que é a sua proposta para essa área tão sensível para a população, que é a área da saúde? Essa é uma proposta que tem a ver também com o plano nacional, né? Por isso nós defendemos a candidatura da Vera Lúcia, do PSTU, né, e da Raquel Tremembé, porque é uma política que depende também de recursos advindos nacionalmente. A gente defende 10% do PIB para a saúde. Também defendemos a estatização de todo o sistema de saúde. Então, com recursos, né, oriundos dessa fonte nacional e da fonte que eu falei inicialmente, né, do fim da isenção fiscal das grandes empresas, a gente pode criar um sistema para descentralizar o atendimento, não ficar centralizado aqui em Florianópolis, né, ou nas regiões que estão atualmente, né, criar outros centros de atendimento. Mas também isso demanda uma política integrada, que, por exemplo, nós temos que combater os acidentes de trabalho, que acontecem em grande número aqui no Estado, né? Uma política efetiva para diminuir os acidentes de trabalho. Nós temos que investir também contra a violência doméstica, temos que investir também na geração de emprego e renda. Pessoas que trabalham, que têm o que comer, também adoecem menos. Temos que investir em outros modais de transporte, desafogando o tráfego nas rodovias, diminuindo também o número de acidentes, o número de vítimas. Então, nessa política integrada, a gente também desafoga o sistema, né? E a gente consegue prestar melhor atendimento. Candidato, infraestrutura, o Estado tem dificuldades para escoar a produção agrícola das áreas produtoras para os portos catarinenses daqui para o exterior. Tem uma questão envolvendo qualidade de rodovias, que também é sensível aqui em Santa Catarina, e são situações que prejudicam a competitividade do catarinense, da economia catarinense. Quais são suas propostas para essa área? Nós somos contra a privatização do sistema. Nós defendemos a reestatização daquilo que foi privatizado. Nós defendemos também a construção de uma ferrovia ligando oeste e leste, mas não apenas para transporte de cargas, também para transporte de passageiros, né? E a criação de outros modais de transporte, aproveitando todo o nosso potencial marítimo, né? Também a construção de metrôs de superfície, enfim, para que não fiquemos reféns das rodovias. Candidato, agronegócio, né, um setor extremamente importante para o Estado, um dos grandes exportadores, geradores de impostos para Santa Catarina. Qual que é a sua proposta
para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, mas também para o agronegócio que exporta e gera também o emprego e renda no Estado? Pois é, essa política do agronegócio que exporta acaba fazendo o quê? Nós acabamos tendo menos aqui para a nossa região. A gente tem que privilegiar a nossa região para baratear o custo de produção do alimento para nós aqui em primeiro lugar. Então temos que privilegiar a agricultura familiar. E em muitos casos a agricultura familiar ela é refém do agronegócio, né? Que acaba controlando os preços, né? Tem pessoas aí que criam aves, enfim, para os frigoríficos e ficam reféns desses abatedouros, né? Que impõem o preço, que impõem as condições de trabalho e eles acabam trabalhando e tendo pouca renda e acaba tendo essa evasão, né? Do povo do campo para a cidade. Então temos que investir mais na agricultura familiar para poder gerar emprego no campo, né? E acabar também com a evasão, né? Combater a evasão do campo. Candidato, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil, segundo dados do IBGE, assim também com uma menor informalidade, também tem o maior percentual de trabalhadores com carteira assinada. Isso tudo está aqui em Santa Catarina, segundo dados do IBGE. Qual que é a sua proposta para incrementar ainda mais a geração de emprego e renda aqui no Estado? Como eu disse, né, se nós entrarmos com uma frente de obras públicas, né, em questão de construção de hospitais, de creches, escolas, a gente já cria uma frente de trabalho nesse setor, né, ampliando então a questão da empregabilidade, né, e da geração de renda para as pessoas, deste modo então auxiliando as pessoas a ter onde morar, ter o que comer, né, a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Vamos falar um pouquinho, candidato, sobre segurança pública, né? O Estado ele tem registrado até uma certa queda nos homicídios, nos furtos, nessa questão criminal, mas tem um dado que eu sempre tenho chamado a atenção aqui dos candidatos que vêm ao estúdio do Band Cidade e que preocupa bastante a sociedade catarinense, que é a violência doméstica, o número de feminicídios que não para de subir na contramão desses outros índices que vem caindo. Qual que é a sua proposta para a segurança pública e para essa área tão sensível e que ainda vem crescendo, infelizmente, aqui no Estado? Bom, começando a questão do feminicídio, a gente precisa ampliar, aprofundar a questão da Lei Maria da Penha, né, investindo na criação de maior número de delegacias de atendimento especializado à mulher, né, com a preparação devida das delegadas, né, especialmente. Precisamos também melhorar a questão da urbanidade, né, terrenos baldios, né, limpeza de terrenos baldios, né, calçamento público, iluminação pública. Precisamos também aumentar o número de creches para que essas mulheres possam trabalhar e, ao trabalhar, ter a sua independência financeira, porque muitas às vezes são reféns dessa violência doméstica por serem dependentes dos maridos. Então a gente tem que trabalhar também nessa questão. Uma outra questão ligada à violência urbana é a questão das drogas, né? Então nós defendemos a descriminalização do uso da droga com total controle pelo Estado, à semelhança do que fez o Uruguai. Então o Estado tendo controle, né, das drogas acaba com o narcotráfico e descriminalizando o usuário, prestar a ele atendimento para desintoxicação, né? Então assim a gente consegue combater bastante essa violência, né, urbana. Candidato, eu vou falar um pouquinho de educação, né? Também outra área bastante sensível, os indicadores catarinenses ainda deixam a desejar em uma série de áreas. Qual que é a proposta do senhor para a área da educação? Também nós temos um projeto que depende também de fontes nacionais, né? Por isso que a gente defende a destinação de 10% do PIB para a educação também, né? E além disso, né, investir mais na educação pública, nós defendemos a estatização de todo o sistema, né, e a federalização do ensino superior. Nós também questionamos o novo ensino médio, da maneira como ele está sendo colocado. Ele não forma o educando para o futuro, né? Ele cria um teto, porque o estudante, assim formado num curso técnico, ele acaba sendo mão de obra para o mercado. A gente defende um estilo diferente, né, que forme um jovem, um adolescente, não seja refém do mercado, mas ele possa pensar criativamente esse mercado, criar um novo mercado, né? Não um mercado em que tem espaço para os primeiros colocados, mas criar espaço para que todos tenham um lugar nesse mercado, né? Não estar entre os 10 primeiros, mas ser uma sociedade inclusiva. Então, para isso, a gente tem que mudar a mentalidade, né, na formação e para isso tem que investir na carreira profissional do professor, né, que o professor está sendo muito mal pago, muito mal remunerado. Candidato, como é que, se eleito, qual vai ser a sua relação com a Assembleia Legislativa? Com o Poder Legislativo, muitos dos projetos têm que ser enviados para lá, para serem aprovados, para virarem lei. Qual será a sua relação com o Legislativo? Bom, aí nesse caso a gente conta não apenas com o Legislativo, a gente precisa da pressão popular, né? Nós acreditamos que as eleições não mudam nossa vida justamente porque o sistema está organizado de tal modo que a classe trabalhadora acaba não tendo voz nem vez. Então a gente conta com a organização da classe trabalhadora a partir de movimentos populares que façam pressão a partir das bases e para que assim o Legislativo então, né, sob pressão das bases, possa então atender esse nosso programa, esse nosso projeto. Candidato, o senhor tem 1 minutinho e meio para suas considerações finais, para a sua fala diretamente para o eleitor que nos assiste agora, por favor. Então, como eu acabei de dizer, né, nós do PSTU
nós participamos dessa candidatura para dizer para a população que a eleição não muda a nossa vida. Essa democracia, do jeito que está colocada, deixa o trabalhador de fora. Então, nós participamos sempre de todos os processos de luta, de todas as greves que a gente consegue, né, participar dos movimentos sindicais, porque nós acreditamos que somente a classe trabalhadora organizada nesses movimentos, né, nesses sindicatos, poderá conseguir impor os seus direitos. Toda a riqueza que existe passa pelas nossas mãos. Né? É o trabalhador que constrói. Então, nada mais justo que ele mesmo administre, que ele mesmo, né, decida o que fazer a partir desses recursos. E é isso que nós propomos, né, um centralismo democrático. Então, o governador, o prefeito, enfim, é aquele que apenas administra, né, e executa as decisões que a base toma a partir dos conselhos populares, né, formado por comitês de bairro, comitês de fábrica. Né? Então, é assim que a gente se propõe a governar, a partir daquilo que as bases decidem em todos os seus setores, seja na educação, seja na saúde, seja na área do transporte. Né? Então, a comunidade assim reunida, né, define as suas prioridades, né, define o seu programa junto com a gente, claro, com a assessoria de especialistas, enfim, com técnicos de cada área, e a gente se propõe então a executar aquilo que a população determina. Candidato Alex Alano, do PSTU, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Sucesso, boa sorte na campanha. Muito obrigado. Muito bem, vamos em frente. Amanhã, o entrevistado aqui nos nossos estúdios do Band Cidade vai ser o candidato Jean Loureiro, do União Brasil. Não perca. Estamos de volta. O porte de armas está proibido nos locais de votação nas eleições deste ano. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral, que reforça a proibição já prevista na lei eleitoral. Por unanimidade, os ministros votaram a favor da proibição de pessoas armadas nos locais de votação, no primeiro e segundo turno das eleições, previstos para os dias 2 e 30 de outubro, respectivamente. Além disso, as pessoas com porte de arma de fogo não vão poder permanecer armadas no perímetro de 100 metros das sessões eleitorais. As exceções são para profissionais das forças de segurança em serviço. Eu acredito que a intenção desta resposta a uma consulta formulada é muito mais lembrar que as pessoas não podem portar armas, se não forem profissionais da área de segurança. Na prática, o porte de armas de fogo já é proibido nos locais de votação. Mas o relator da questão, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que houve um aumento considerável na concessão de registro de armas. Ele também citou a polarização política para manter a proibição. A medida visa garantir a segurança dos eleitores e dos mesários. Em Santa Catarina, só no ano passado, foram registradas 13.600 armas de fogo. A restrição atinge os CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, que possuem registros legalizados de armamento e munição. O descumprimento da medida pode caracterizar crime eleitoral e porte ilegal de arma. A população aprovou a restrição. Sou a favor porque eu acho que isso é segurança, é coisa de senso saber que entrar armado é segurança do povo. Eu sou a favor porque eu realmente acho que vai ter mais segurança, né, com essa proibição do porte de armas. A Polícia Federal deflagrou hoje 2 operações em Santa Catarina. Uma das ações combateu crimes contra o sistema financeiro nacional no litoral norte. Outra ação desarticulou um esquema de comércio ilegal de armas de fogo no extremo oeste. A Operação Pseudólogos cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e 7 medidas cautelares nas cidades de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e Barracão, no Paraná. A investigação identificou que uma empresa de comércio de armas e munições viabilizava a aquisição falsa de armas de fogo para pessoas que não preenchem os requisitos estabelecidos no Estatuto do Desarmamento. Especificamente recibos de pagamento e comprovantes de residência, de forma que pessoas que não têm ocupação lícita ou residência certa pudessem obter armas de fogo. Segundo as investigações, a empresa atuou como representante em ao menos 690 processos junto ao Sistema Nacional de Armas, administrado pela Polícia Federal, e fez a venda de 425 armas de fogo.
O faturamento chegou a quase R$2 milhões. Em Itajaí, policiais federais desarticularam uma empresa de investimentos que prometia altos lucros no mercado financeiro durante a Operação Guitar. Um casal de jovens criou uma empresa de investimentos que, entre abril de 2019 e setembro de 2021, capitalizou cerca de R$10 milhões de clientes residentes, principalmente em Santa Catarina. A empresa teria bloqueado os saques e o contato dos clientes no fim do ano passado, que ficaram no prejuízo sem acesso aos valores. Além da prisão temporária, a operação fez busca e apreensão em imóveis na cidade de Itajaí. E em Içara, no sul do estado, a Polícia Civil deflagrou a Operação Garal. Os policiais cumpriram buscas em empresas e também na Câmara de Vereadores da cidade. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão contra agentes públicos e empresários do município. Os agentes também cumpriram buscas nas empresas investigadas e na Câmara de Vereadores. Foram apreendidos documentos e mídias digitais. A operação investiga empresas que fraudaram atestados de capacidade técnica para vencer de forma ilegal licitações de obras vinculadas ao SAMAI de Içara. Essa investigação ela se iniciou em fevereiro deste ano e tem como objeto a apuração de crimes de corrupção, fraude de licitação, associação criminosa e uso de documentos falsos em condutas praticadas por agentes públicos e políticos da cidade de Içara. Ao todo foram cumpridas 11 ordens de busca e apreensão, tanto na cidade de Içara como na cidade de Criciúma. Em nota, a Prefeitura informou que se colocou à disposição para esclarecimentos e informações. Já a Câmara de Vereadores informou que a licitação é de outubro de 2019 e não tem relação com o Poder Legislativo de Içara. Vai ter mudança no tempo nesta sexta-feira com a chegada de uma nova frente fria ao estado. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A sexta-feira vai ter poucas aberturas de sol e aumento de nuvens em Santa Catarina. Ao longo do dia, chuva com trovoadas isoladas entre o extremo oeste e o litoral sul. A partir da tarde, esta condição chega às demais regiões. As temperaturas vão estar mais elevadas pela manhã e diminuem a partir da tarde. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Blumenau, variação entre 11 e 18. Em Lages, 10 graus de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 17 graus. Economia. Santa Catarina registrou o segundo melhor crescimento econômico entre os estados brasileiros em junho, segundo o indicador do Banco Central. Em junho, a atividade econômica do estado fechou com um crescimento de 0,6%, o segundo maior do país, atrás apenas do Pará. No acumulado de janeiro a julho, o crescimento foi de 2%. Nos últimos 12 meses, o estado cresceu 2,6%. O índice também foi o segundo do país. O indicador de atividade econômica incorpora estimativas mensais da agropecuária, indústria, serviços e impostos sobre itens comercializados e é considerado uma prévia do PIB. E a Petrobras anunciou para esta sexta-feira uma nova redução no preço da gasolina nas refinarias. É a quarta queda significativa no preço do combustível. O valor para as distribuidoras vai passar dos atuais R$ 3,53 para R$ 3,28, uma redução de 25 centavos. A estatal informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência, sem o repasse do câmbio e do preço do barril do petróleo. Com a quarta redução nos preços, o valor do litro do combustível nas refinarias acumula uma baixa de 78 centavos desde o mês de julho. A seguir tem o esporte com o novo técnico do Brusque e tem também novidades na BR-101. Ronaldo Penido. Portaria da Polícia Rodoviária Federal autoriza o uso do acostamento em 3 pontos da BR-101 como terceira faixa. Os detalhes em instantes. Estamos de volta para falar que a Polícia Rodoviária Federal autorizou a utilização do acostamento como terceira faixa na BR-101 em 3 trechos da rodovia. As informações ao vivo com Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Que trechos são esses? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. São os trechos de Itajaí, Balneário Camboriú e São José. A
Polícia Rodoviária Federal publicou uma portaria que autoriza o uso do acostamento como terceira faixa em 3 pontos da BR-101. A medida deve entrar em vigor a partir dos próximos 30 dias, em até, no máximo, 30 dias. No entanto, o prazo para o uso do acostamento será entre 6 da manhã, o período que os motoristas poderão utilizar o acostamento será entre 6 da manhã e 11 horas da noite. A rodovia será sinalizada, inclusive, com esta permissão. Em Itajaí serão liberados 1.500 metros de acostamento na pista sentido sul, entre os quilômetros 119 e 120, para diminuir a lentidão do bairro São Roque até o acesso do bairro São Vicente. Em Balneário Camboriú, 400 metros no sentido norte serão liberados para reduzir a retenção de veículos que saem da Barra no sentido centro da cidade. E, por fim, em São José, 800 metros de acostamento no sentido sul, entre os quilômetros 203 e 203,8, serão liberados para antecipar o início da terceira faixa, que já existe na região há quase 10 anos. E neste momento é grande a movimentação aqui na rodovia, na BR-282, muitos veículos deixando a ilha de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Esporte agora. O Brusque anunciou o novo técnico após a saída de Luan Carlos. É Gilson Kleina, que chega ao clube com a missão de fazer o time escapar do rebaixamento na Série B. O último clube de Gilson Kleina foi a Chapecoense, de onde saiu no dia 5 de julho deste ano. Kleina comandou a equipe catarinense em 15 jogos na Série B e conquistou 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O novo treinador estreia no comando do Brusque neste sábado, às 5 da tarde, contra o Vasco, no estádio Augusto Bauer. O Brusque é o 16º colocado da Série B, com 28 pontos. Amanhã, Blumenau completa 172 anos de história. A cidade vai ter uma programação especial. Amanhã, dia 2 de setembro, o distrito da Vila Itoupava vai promover um desfile cívico de aniversário. O evento começa com o café da manhã dos ex-prefeitos e convidados às 6h30, na Secretaria de Cultura. Em seguida, a tradicional cerimônia de aniversário no Mausoléu Dr. Blumenau, às 8 horas da manhã, com a apresentação da banda municipal. Na sequência, tem o desfile na rua 15 de novembro, que vai fazer referência aos 200 anos de Fritz Miller. À tarde, acontece o corte da maior cuca do Brasil, com 172 metros de comprimento, que pode quebrar o próprio recorde de 169 metros em 2019. A programação completa do aniversário de Blumenau está disponível no site blumenau.sc.gov.br. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você, fique ligado, um forte abraço, obrigado pela audiência. Até amanhã, tchau, tchau.